vocês? Com a gente aqui está tudo bem, graças a Deus, né? Olha, nesse vídeo aí que vocês vão assistir, vocês vão ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus irá falar com vocês, tá certo? Eu creio, em nome de Jesus. Deus tem essa palavra para você. Nesta manhã de sexta-feira, dia 25 de julho. Creia que a vitória virá em nome de Jesus. Então assistam esse vídeo até o final e Deus irá falar com vocês. Que Deus abençoe a todos e acompanhem o vídeo. Vamos para o vídeo. Tudo bem com vocês? Com a gente aqui está tudo bem. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz seja com todos vocês. Bom dia você, meu amigo e minha amiga, católico, livre pensador, né? Nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Eu quero, em alguns minutos, passar uma palavra para vocês nesta manhã de sexta-feira, certo? Para que nós possamos juntos meditar, refletir em nossas vidas, né? Sobre algumas atitudes, alguns atos que nós praticamos, também falar sobre resistência, certo? Resistir mesmo, bravamente, a batalha, a luta, né? No meio da guerra, que nós nos encontramos, uma batalha espiritual, nós não podemos olhar para outra coisa ou para outro ser, a não ser Jesus. Ele nos dará força para continuar e nos dará vitória, com certeza. Estou gravando essa live agora para vocês, para que juntos todos nós possamos meditar na palavra de Deus. Por esses dias eu não tenho ido lá no sítio, como eu já falei em outros vídeos, mas eu aproveito a oportunidade para trazer uma mensagem para você que é inscrito no nosso canal, né? Eu creio que talvez você que ainda não se inscreveu, mas assiste nossos vídeos, está lá no canal Edmilson Alagoano, os nossos conteúdos, variedades, né? Nós temos trabalho lá no sítio, pescando, mostrando alguns lugares, assim, algumas praias, mas sempre que Deus me permite, eu trago uma mensagem para vocês, inscritos do canal, não inscritos. Agradeço desde já a Deus pelas vossas vidas, né, por poder participar do nosso canal, comentando, também se inscrevendo e recebendo sempre essa mensagem que eu sempre trago para vocês aí do canal Edmilson Alagoano. Tá certo? Então vamos meditar juntos na palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra agora, hoje, nesse dia de hoje, sexta-feira, no livro de Tiago, né? E nós vamos também lá em 1 Pedro, vamos caminhar juntos na Bíblia, vamos refletir juntos, porque eu tenho certeza que a luta que você pode estar travando agora pode ser grande, no seu entendimento, no seu pensamento, mas eu quero te dizer, maior do que esta luta é Deus. E eu creio que na pessoa bendita e amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus tem uma resposta para você, tem uma grande vitória preparada para te entregar. Em nome do Senhor Jesus eu creio. Por isso que eu te digo, não se desespere, meu amigo. Minha amiga, você, meu irmão e minha irmã, você que é católico, livre pensador, está passando por momentos difíceis, está enfrentando uma batalha, está na guerra, passando por lutas, confia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa. Então vamos juntos aqui meditar nesta palavra. Você também que é novo convertido em Cristo Jesus, talvez você está enfrentando muitas lutas, talvez não, creio, porque quando você é novo convertido, você enfrenta grandes batalhas. Resista os convites para você ir para os lugares que não agradam a Deus, né? Procure se moldar também. Até a linguagem nossa transforma-se. A nossa linguagem até muda quando você entrega a sua vida a Cristo, né? As nossas amizades também, muda tudo. É uma mudança radical. Por isso que Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E o negar a si mesmo é você não fazer a sua própria vontade, né? E procurar fazer a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, né? Você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá no livro de Tiago, né? Vamos ver aqui, Tiago capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Vamos ver juntos aqui, né? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Olha o que está escrito aqui. Olha o que diz em Tiago. No versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Até aqui tá bom, esse ponto aqui. O que é resistir ao diabo, meus amados? É resistir às tentações, resistir aos convites daqueles que se dizem amigos, que só quer levar você para o lado do mal, para aquelas práticas que não agradam a Deus. E aqui está falando que nós devemos chegar a Deus, se sujeitar a Deus, se humilhar diante de Deus, buscar a Deus, mas resistir ao diabo, para que ele fuja, como diz aqui, ele fugirá de vós. E diz aqui, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Isso quer dizer, quando você busca a Deus, ele se aproxima de você. Ele se deixa ser conhecido por você, ser achado por você. Resistir é ter coragem de dizer um não na hora certa para vários convites que não agradam a Deus. Que muitos que se dizem seu amigo, entendeu? Convidam você para lugares que não agradam a Deus e você, por causa das amizades, né, acaba cedendo. Não resiste àquela tentação. Olha, se Deus já tirou você daquele meio, né, para que voltar para lá de novo? Olha o que diz em Salmo. Vou trazer a palavra aqui em Salmo primeiro, para vocês entenderem bem esta palavra. No Salmo 1, assim está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está vendo aí, gente? E continua dizendo aqui: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Está observando? E continua aqui dizendo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não se murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1. Você pode ver aqui, não devemos andar no conselho dos ímpios, aqueles que tentam minar a nossa mente, né, com palavras, parece até lisonjias bonitas, palavras que nos atraem, tá entendendo? Para nos aconselhar a ir para o mal, para que nós venhamos fazer a vontade deles, o conselho deles. Ímpios são aqueles que não temem a Deus, ímpios, impiedades, que praticam mal. Lembra do que Deus falou para Isaías lá? Isaías capítulo 6, quando Deus chamou Isaías para uma missão, é o chamado de Isaías. Ele habitava no meio de um povo ímpio, de lábios impuros. Ele também era um homem ímpio de lábios impuros, mas o Senhor trouxe ele para a presença dele, resgatou Isaías, um dos maiores profetas, e ungiu a boca, os lábios de Isaías com a brasa viva do altar, para que a partir daquele momento a boca dele só proferisse coisas boas, palavras de Deus, palavras poderosas.
que consertasse o errado, que libertasse o cativo na direção de Deus, a palavra. Isaías foi um escolhido, e foi ungido os seus lábios ali. A partir daquele momento ele mesmo reconheceu, disse: eu vi a glória do Senhor. Ele me buscou no meio de um povo ímpio, de lábios impuros, assim como ele era também, ímpio de lábios impuros. Mas o Senhor resgatou, quer dizer, a partir daquele momento ele já não estava mais andando com os ímpios, vivendo na roda dos escarnecedores, seguindo o conselho dos ímpios, né? Então, ele não se detinha, não parava no caminho dos pecadores. Isso é a palavra. Olha o que diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas, olha só, não se detém no caminho dos pecadores, está vendo aí? Não anda no conselho dos ímpios e não se detém, não para no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, os zombadores, aqueles que escarnecem de tudo, aqueles que têm palavras, de impiedades, palavras obscenas, um monte de coisa, tudo que não agrada a Deus. Está aqui, escrito aqui, roda dos escarnecedores. O escarnecedor já está dizendo, escarnece, zomba, é verdade? Então a gente tem que se afastar desse tipo de amizade. Nós temos que resistir ao diabo. Mas o que é que esse homem faz? O bem-aventurado varão que não anda no conselho dos ímpios, e que não se detém no caminho dos pecadores, e que não senta na roda dos escarnecedores. Olha o que diz no versículo de número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Olha, medita de dia e de noite. E olha como é que ele se torna esse homem, quando ele passa a praticar esta palavra. Meditar na lei do Senhor dia e de noite. Olha como é que ele se torna, como Deus transforma a vida do homem. Versículo de número 3. Olha o que diz aqui. Aliás, continuando o versículo 2. Diz aqui: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vocês estão entendendo aí? Porque eu trouxe também essa palavra aqui de Tiago: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Está vendo aqui? Sujeitai-vos a Deus, portanto a Deus, Tiago capítulo 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Então, o que é que nós temos que resistir? Pessoal? Está entendendo aí? Olha aí, por isso nós temos que resistir ao diabo. O diabo, ele vem disfarçado de anjo de luz. Ele não vem para lhe fazer medo, para lhe assustar. Ele vem mansinho com um sapatinho de lã. Ele vem disfarçado, vem fingindo. É malicioso, é astuto. Então você tem que estar em vigilância, como o próprio Jesus, o nosso Senhor, falou: vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Então nós, como cristãos, nós temos que orar, buscar a presença de Deus, se chegar a Ele. Ele nos dará força, autoridade e poder para resistir o diabo. E resistir o diabo é resistir às tentações, é resistir os convites. Você que já foi liberto do vício da bebida, não vá para esse lado não, resista os convites quando for para você beber. Aquele homem, aquela mulher que Deus tirou de lá da prostituição, entendeu? Dos vícios. Então resista às tentações, se mantenha firme, tenha coragem, resiste o diabo. Olha, sujeitar-vos, pois, a Deus, sujeitar a Ele, se humilhar diante de Deus, buscar sempre a presença do Senhor, mas resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Esta é a palavra de Tiago. E para nós entender aqui, olha, lá em 1 Pedro aqui, eu vou ler aqui, para vocês aqui. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, no versículo de número 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Observe, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém
para devorar. Está vendo aí? Olha como é que ele finge. Sede sóbrio, sábio, prudente, vigilante, para não cair nas arapucas do inimigo, para não cair na cilada do diabo. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Você, meu amigo e meu amigo, minha amiga, católica, livre pensadores, observe esta palavra em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso que lá em Tiago diz, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Sujeitai-vos, pois, a Deus, irmãos. Deus é supremo, é soberano, ele está acima de tudo e de todas as coisas. Não dê brecha para Satanás, não. Resista às tentações. Se você é um homem casado, resista às tentações lá fora. Quando o inimigo lança mulheres para que você caia na cilada, você tendo a sua esposa. Você já foi liberto do vício, do alcoolismo e de outros tantos mais. Resista os convites daqueles que se fingiam ser teus amigos, mas só querem levar você para o lado do mal. Então façam isso. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Porque o bicho é tão astuto, o inimigo, que ele vem disfarçado de anjo de luz. E aqui em 1 Pedro 5, 8 diz claramente, sede sóbrio. Entendeu? Sede sóbrio, seja inteligente, seja prudente, peça sabedoria a Deus, seja resistente às tentações, porque o diabo, o vosso adversário, está aqui, olha, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não permita que esse alguém seja você, não. Não dê essa brecha, não. Busque ao Senhor, como está escrito em Isaías 55, 6. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Busca ao Senhor, buscai. É de todo o coração, com a tua alma, com o teu pensamento. Se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Faças de mim a tua vontade. Entrega a tua vida a Cristo. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele conduzir os teus passos através do Espírito Santo. Meus queridos, não há nada, nem ninguém maior do que o nosso Deus. Ele é tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele não poupou nem sequer o seu próprio Filho Jesus para nos salvar. Porque eu trago essa palavra nessa sexta-feira, 25 de julho. Porque nesse exato momento pode alguém estar aí assistindo esse vídeo e estar passando por momentos que para você parece impossível. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele trabalha no impossível. Quando é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Como diz lá em Lucas 1,37. Não há nada impossível para Deus de todas as promessas que Ele te fez. Então, qual é a promessa de Deus? Está em Cristo Jesus. Ele veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Como ele diz lá também em Lucas, capítulo 19, versículo de número 9. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, filho da promessa. Porque o Filho do Homem veio senão buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Sabe para quem ele falou? Para Zaqueu e todos aqueles que estavam ali ao redor, quando ele mesmo se convidou aí na casa de Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa. Repousar, E ali ele fez a obra, salvou Zaqueu e toda a família. Então quero te dizer,
Hoje veio salvação à tua casa, porque também tu és filho e filha de Abraão, filhos da promessa. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Então tome posse desta palavra, tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai transformar essa luta em uma grande vitória, vai abrir portas para você que você menos espera, vai entrar com providência na cura divina, para curar você de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus, para afastar do meio da sua casa, do meio da sua família, toda obra de Satanás, toda maldição, destruir todo mal, queimar pela raiz mesmo, em nome de Jesus. Então, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Israel também. Foi mudado o nome de Jacó para Israel, né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu querido e minha querida ouvintes da Palavra de Deus, você que é inscrito no nosso canal Edmilson Alagoano e você também que não é inscrito, se inscrevam, ajude o nosso canal, né? Assista esse vídeo, compartilhe também, ajude o nosso canal a divulgar mais a Palavra de Deus. Né? Nós temos vários conteúdos no vídeo, como já falei anteriormente, né? Temos o trabalho lá no sítio, que foi esse período de chuva, nós demos uma parada, mas vamos voltar às atividades no sítio. Quando estiver lá também vou gravar para vocês, mas sempre quando eu estou pescando, mostro para vocês as nossas atividades, nosso conteúdo, mas sempre que Deus me dá essa alegria, essa permissão, e este propósito Ele coloca no meu coração de trazer uma mensagem para você, que nos assiste, para todos vocês, eu faço isso, porque obedeci a voz do Senhor. Então ele diz o quê? Então ele fala o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. É a palavra do Senhor Jesus. Tá certo? Então Deus abençoe a todos vocês, comentem, compartilhem, quem não é inscrito se inscreva, ajude, né? Este vídeo chegar a mais outras pessoas que necessitam da palavra de Deus. Façam isso, porque a Bíblia diz que é abençoando que nós somos abençoados. Tá certo? Então que Deus te abençoe e fiquem todos na paz e tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau. E a paz seja com todos.